Ok, pessoal, então nesse segundo vídeo a gente vai olhar para aqueles 4 pressupostos da seleção natural nos tentilhões de Galápagos, da Ilha Daphne Maior e em alguns outros exemplos para a gente ver se esses 4 pressupostos são razoáveis e como eles operam, tá? Então vamos começar pelo primeiro pressuposto mais simples, que os indivíduos dentro das espécies são variáveis. Esse daqui é o gráfico da distribuição encontrada para a altura do bico nos tentilhões da ilha Daphne Maior no ano de 1976. Então vocês têm aqui o número de passarinhos observados com um certo tamanho de bico. Esse tamanho variando entre 6 milímetros até 14 milímetros, com uma média aí em torno de 9 alguma coisa, tá? E o número de observações, 751 observações. Então vocês estão vendo que claramente a altura do bico é variável nessa população de Daphne maior. Mas esse é um pressuposto razoável para outros organismos e outros caracteres? Na verdade, sim, né? Se tem uma coisa muito comum na natureza, é variação individual, é variação entre esses indivíduos. Esse daqui é um outro exemplo nesse cachorro, e vocês estão vendo aqui uma série histórica, tá? Que é até interessante para ilustrar o que a seleção artificial fez com a morfologia da face desses cachorros. Isso daqui é 1850, mais ou menos, isso aqui é 1900 e isso daqui é hoje em dia. E vocês veem o abaulamento da face, como ela foi se tornando cada vez mais. O ângulo dela foi se tornando cada vez mais para baixo, dada a seleção artificial imposta pelos humanos. E os indivíduos claramente são variáveis. Na nossa espécie também os indivíduos são variáveis. Se a gente olha para esse histograma de frequências, a gente vê essa variação em loco, né? Dos indivíduos que vão de 1,47 m, o mais baixinho, até o mais alto aqui, com 1,88 m. Não só isso, se a gente olha para diversas espécies na natureza e olha para a distribuição de mais de um caráter, com frequência a gente encontra isso daqui, ó. Esse é um padrão absolutamente comum em todos os primatas. Nesse caso, são medidas dessa espécie de sagui, que está mostrada aqui só para vocês terem uma noção da escala, uma espécie próxima a essa. E olhando para dois caracteres, o comprimento IS-NSL e o comprimento do osso nasal, o NSL-NA, tá? Vocês estão vendo aqui a distribuição de frequências para cada um dos caracteres e mais, vocês estão vendo que esses dois caracteres variam conjuntamente, eles covariam. Então, claramente tem variação nessa população de sagui, tanto para o comprimento da abertura do nasal, quanto para o comprimento do próprio nasal. Tá? Isso daqui é só para lembrar que, na verdade, essa variação entre indivíduos pode se dar em qualquer nível de organização biológica. A gente tem olhado para a morfologia simplesmente porque é mais simples para mim ilustrar esses exemplos em morfologia, porque é o que eu trabalho. Mas isso daqui é variação no nível cromossômico, na morfologia do cromossomo em uma população de gafanhotos. Para ilustrar para vocês que esse é um pressuposto razoável também nesse nível de organização. E comportamento é variável entre as espécies ou entre indivíduos dentro de uma espécie? Claramente é variável tanto dentro das espécies como entre as espécies. Mas aqui, para a seleção natural, a gente está pensando na variação dentro das espécies. E aqui, só para ilustrar a variação comportamental em indivíduos de gato. Você tem roqueiros, geeks, beberrões, glutões e claramente suicidas numa população qualquer de gato. Essa variação também se dá, moçada, em níveis mais próximos do DNA. Na verdade, ela é até mais evidente quando você muda o nível de organização e se aproxima do DNA. Em, em indivíduos dentro de uma população, é absolutamente
quase que impossível você encontrar a mesma sequência de nucleotídeos no genoma inteiro. Então, obviamente, a variação entre indivíduos no nível do DNA é um pressuposto super razoável para a seleção natural. Mas lembrem-se que esse pressuposto pode ser testado em cada caso individualmente, para aquele caráter que você está estudando naquele momento. O segundo pressuposto da seleção natural é que uma parte dessa variação é passada para a prole. Aqui eu mostro o gráfico da regressão da altura do bico dos filhos em relação à altura do bico médio dos pais naquela população de tentilhões de Daphne maior. E vocês estão vendo, cada pontinho aqui é uma família, aqui é a equação da reta de regressão, e vocês estão vendo que a herdabilidade é alta, está em torno de 0,82, indicando que pais que têm altura de bico maior também deixaram filhos com altura de bico maior. Esse é um pressuposto que a gente já olhou nas aulas passadas, né? Esse é o experimento do Nielsen-Well, mostrando que essa variação contínua é, na verdade, devida à segregação de alelos diferentes em 3 loci, afetando o quanto a semente era vermelha ou branca. Então, da segregação desses elementos, da transmissão de informação genética de uma geração para outra, você tem essa herança contínua nesse caráter. Aqui, novamente, os tentilhões de Daphne maior, só que agora vocês estão vendo a regressão entre pais e filhos para o ano de 76 e para o ano de 78 em vermelho. E vocês estão vendo que essa regressão não se alterou. Ou seja, tem uma herdabilidade alta para a altura do bico de uma geração para a próxima geração, ou de um ano para o próximo ano. Tá claro? Aqui vocês estão vendo que pais mais altos deixam filhos de bicos mais altos, tanto no ano de 76 quanto no ano de 78. O terceiro pressuposto é que a cada geração nascem mais filhotes do que podem sobreviver. Esse é um pressuposto baseado na nossa intuição, um pressuposto que o próprio Darwin usou para sacar e justificar a seleção natural, e que é bastante intuitivo, simples e até divertido. Vamos dar uma olhada para algumas espécies e o que aconteceria se uma única fêmea ou se um único casal fosse permitido reproduzir sem mortalidade, tá bom? Durante um certo tempo. Olha o que acontece. No afídeo, uma única fêmea iria deixar 524 bilhões de descendentes em um ano. Um único casal de elefante, essa foi uma conta feita pelo próprio Darwin, deixaria 19 bilhões de elefantes descendentes em 750 anos. A mosca doméstica, 191 vezes 10 a 18, elevado a 18, em 5 meses, uma única mosca doméstica. A mosca do cogumelo, 60 mil moscas descendentes por metro quadrado a cada 35 dias. Staphylococcus aureus. As células iriam cobrir a Terra com 2 metros de altura de profundidade em 48 horas se não houvesse mortalidade. Vindas de uma única célula original. Em 48 horas você cobriria a superfície da Terra. Como isso obviamente não acontece, está nascendo mais filhote, está nascendo mais descendentes do que pode sobreviver. E isso é um pressuposto fundamental para que a seleção natural opere. Não é garantia que ela opere, mas é um dos pressupostos fundamentais para que a seleção natural opere. E esse daqui é o exemplo da estrela do mar. Uma única estrela do mar deixaria 10 a 79 descendentes em 16 anos. E esse é mais ou menos o número que os físicos estimam de elétrons no universo visível. Como quer que eles tenham chegado a essa conta, não tenho a menor ideia. Tudo bem, moçada? Então esse é um pressuposto bastante razoável. No caso dos tentilhões de Galápagos, olha o que aconteceu. Essa era a população de Geospisa fortes quando os Grants começaram a trabalhar lá.
cerca de 1.400 indivíduos, tá? Que já estavam quase todos marcados aqui em 1976. Rapidamente essa população declinou para menos de 200 indivíduos ao final de 77. Repara que a abundância de sementes também declinou. E mais, das sementes que sobraram, as poucas sementes que sobraram, elas eram muito maiores e mais duras. Esse daqui é o nosso quarto pressuposto que a gente vai examinar agora. Mas o ponto é que sim, esse pressuposto também valia para os tentilhões. Nasceram mais filhotes do que puderam sobreviver durante este período de 76, 77. E este daqui é o exemplo dele, naquela época da seca, Geospisa fortis, um indivíduo, tentando comer a semente que sobrou, que era quase do tamanho de uma bola de gude. E vocês podem imaginar que eles tinham dificuldade em quebrar essa semente e obter o alimento dentro dela. Isso nos leva ao último pressuposto, o pressuposto 4, o pressuposto mais fundamental na definição de seleção natural, de que essa sobrevivência e reprodução não são ao acaso. Em outras palavras, os indivíduos que sobrevivem e depois se reproduzem, ou simplesmente aqueles que se reproduzem mais que os outros, são aqueles com as variações mais favoráveis naquele contexto ambiental. Em outras palavras, existe uma associação entre uma característica, entre um fenótipo, e a capacidade de sobreviver e reproduzir, a fitness. Em outras palavras, a mortalidade, a sobrevivência e a reprodução não são aleatórias. Existe uma correlação entre esta sobrevivência e reprodução e um caráter. E nesse caso, olha o que aconteceu. Em Daphne maior, antes da seleção, essa era a distribuição de frequências, a variação encontrada entre os indivíduos e a média. Depois desse episódio de seleção natural, em 1978, dos 90 medidos que sobreviveram, esta era a nova média da altura do bico. Ela aumentou. Houve um aumento da altura do bico. Aqueles que tinham bico menores não sobreviveram. E aqui esse ponto também nos serve para ilustrar uma diferença fundamental entre deriva genética e seleção natural. Repara que a deriva genética ela também depende dos três primeiros pressupostos: que os indivíduos sejam variáveis, que tem herança dessa variação, tem a transmissão da informação genética de uma geração para outra, e que nasçam mais indivíduos do que possam sobreviver. Nenhum desses três pressupostos diferencia a seleção natural da deriva genética. O que diferencia a seleção natural da deriva genética é o quarto pressuposto. Pela deriva, a sobrevivência e a reprodução são ao acaso. Pela seleção natural, uma parte dessa sobrevivência e essa reprodução não são ao acaso. Esse é o raciocínio fundamental da diferença entre seleção e deriva genética. Então, olha o que aconteceu ao longo desses anos com a população de tentilhões em Daphne maior. Eles aumentaram de altura do bico. Na verdade, eles aumentaram o tamanho corporal também. Todos os passarinhos que sobreviveram eram maiores no geral. E olha o que aconteceu com as sementes. As sementes que sobreviveram, que na verdade apareceram no ambiente, vinda daquelas plantas que se conseguiram reproduzir durante esse episódio aqui, em 1976, eram sementes grandes e duras. Aquelas sementes grandes e duras que eu mostrei para vocês aqui nesse slide. Eram as únicas sementes disponíveis no ambiente. A consequência disso é aquela que a gente já viu na equação de resposta à seleção natural. Os pais maiores foram os que sobreviveram e os filhos maiores foram produzidos, porque eles se assemelham aos pais maiores. Só que aqui entra o pulo do gato dessa aula. Um pulo do gato que a gente vai ter que examinar no próximo vídeo. Olha o que aconteceu com o peso, com o tamanho da asa, com o tamanho do tarso, tá? Das patas, do comprimento do bico,
altura do bico e largura do bico. Isso era a média antes da seleção em 76. Isso era a média depois da seleção em 76. Olha o que aconteceu. O peso aumentou. O comprimento da asa aumentou. O comprimento do tarso aumentou. O comprimento do bico aumentou. A altura do bico aumentou, como a gente já viu. E a largura do bico também aumentou. Como é que a gente pode entender isso? A seleção natural estava favorecendo bichos que tinham peso maior, asa maior, tarso maior, comprimento do bico maior, profundidade do bico maior, altura do bico e largura do bico maior? A seleção natural favoreceu esses 6 caracteres para aumentar o tamanho? Ou este episódio de seleção natural, que só deixou este alimento disponível no ambiente, favoreceu certos caracteres e não aos outros? Essa vai ser a nossa tarefa para o próximo vídeo. Tentar entender o que aconteceu. E repara que só essa semente sobreviveu no ambiente porque a gente teve um episódio de El Niño. Teve uma seca brutal no ambiente de Daphne Maior naquele ano. Não choveu, e não chovendo as plantas não se reproduziram. A única planta que se reproduziu foi essa que deixou essas sementes grandes e duras. E a gente vai ter que pensar qual é o impacto dessa mudança ambiental em termos de seleção natural, em termos de como isso impôs seleção sobre estes caracteres desses passarinhos, para a gente então entender como essa população evoluiu. Essa é a tarefa para o nosso próximo vídeo. Até já!